hoje. Aqui é diferente. É Jesus que vai na frente. A vitória é certa. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Estamos nós aqui. Rapaz, irmã, é manda tirar daqui. Aqui é diferente. É Jesus que vai na frente. Em nome de Deus. Olha nós. Todos esperando na concentração para a festa de Jesus.